Olá, boa noite. Quinta-feira, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Caso vocês não tenham lembrado, padroeira da América. Tem uma história muito bonita, né? A história da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje o México está em festa. Muito bem, vamos lá, vamos dar as boas-vindas para quem está aqui. Michele já está por aqui, Carlos está aqui, Sandra, boa noite, Sandra. Bruno, Vanessa, Daisy, tudo bom, Vanessa? Quem mais está por aqui? Tiaguinho do Pagode. Que é isso, cara? Que é isso, hein, Carlos? Não, não faz isso comigo, não. Tiaguinho do Pagode. Rosiane, Paola, tudo bem? Bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Vamos chegando. Cara, tem uma porrada de live acontecendo, né? É incrível. Você abre o Instagram, a partir das 7 horas mais ou menos, é live atrás de live. E live com convidado e gente falando sobre isso, sobre aquilo. Não tem campo da vida humana que não esteja sendo tratado aí por alguém, por algum professor, algum psicólogo, alguém aí do Instagram, né? Eu abro o meu aqui, eu já vejo várias bolinhas destacadas aí de lives acontecendo. Enfim, então não dá para reclamar, né? O que mais tem hoje é conteúdo, tem conteúdo bom, conteúdo gratuito, sobre, enfim, temas, áreas diferentes, como eu estava falando. E o pessoal realmente não tem do que reclamar, vamos combinar, né? Tem muita coisa boa sendo feita. Boa noite, Carol Carvalho, tudo bem? Quem mais está por aqui? Bom, olha só, eu não quero demorar, mesmo porque eu ainda tenho que trabalhar mais depois da live, tá? Eu ainda tenho atendimento para fazer. Então, olha só, até estava conversando agora há pouco com a Mariana, minha sócia, e ela me sugeriu o tema, que faz tempo mesmo que eu estou para falar disso daqui, e eu não sei se vocês conhecem esse livrinho. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem esse livrinho e conhecem este autor. Porque não somos felizes, tá? Essa foi a famosa edição esgotada. Saíram duas edições, as duas esgotaram. Quem editou foi o Simonsen, Rodrigo Simonsen. Mas acabou mesmo. É uma edição bem bonita, eu gosto muito dela, né? Ficou bem legal. Mas, enfim, essa aqui acabou. Aí vocês lembram que pouco tempo atrás eu dei o PDF desse livro para vocês, né? Se você não pegou, você marcou bobeira, né? Você dormiu no ponto. Mas foi dado o PDF desse livro na fase, sei lá, 3 semanas mais ou menos. E quem estava me acompanhando meu trabalho naqueles dias, foi só fazer o download e ler o livro. Bom, quem quiser o livro agora, tem que ir lá comprar o PDF no vidahumana.com.br, certo? Bem, olha só. O livro é sobre felicidade. Aqui eu explico o que eu entendo por felicidade. Falo sobre posse de si, a posse da própria vida. E tem um capítulo, o penúltimo capítulo, que se chama Vocação e Sentido, em que eu trato de vocação e sentido da vida. Eu quero ler só o primeiro parágrafo desse capítulo e a partir daqui eu faço uma reflexão rápida sobre o sentido da vida para vocês, tá bom? Então olha só, olha o que diz lá esse grande escritor e autor no capítulo 10, primeiro parágrafo. Dizer que uma vida tem sentido é enunciar o óbvio. Sendo uma estrutura dinâmica, a que chamamos pessoa, tende a um determinado fim, para aludir novamente a Aristóteles. Nossa forma de estar no mundo, instalados em projeções dramáticas, assume a imagem de um movimento jamais retilíneo que se dirige a algum lugar. O lugar de chegada é alterado conforme a consciência de si, as circunstâncias individuais e sociais, o conjunto de aspirações, etc, etc. O fato é que, justamente por sermos uma realidade dinâmica e jamais estática, temos no gerundismo a que se referia Ortega y Gasset nosso modo de ser. Escolhendo, compondo, concretizando, projetando, vamos fazendo a nós mesmos, né? Todo esse movimento, ou vir a ser de Hegel, é necessariamente consentido. Ao sairmos de casa, almejamos um determinado sítio. Ao vivermos, miramos algum ponto no futuro em que pretendemos nos encontrar e que, somados aos outros pontos biográficos pretendidos, resulta num destino. Presta atenção nessa frase. Viver
é partir e chegar sucessivamente. Muito bem. Viver é partir e chegar sucessivamente. Então, olha só. O que está dito ali? Basicamente, Aristóteles diz que todas as coisas que existem tendem para um determinado fim. A um determinado fim. Todas as coisas que existem têm um fim. Têm uma finalidade. Você entender uma coisa é você entender o para quê daquela coisa. Para que ela existe? Qual é a finalidade dela? Estão entendendo? Então, para que existe água? Senão para hidratar, né? Tornar possível a vida, certo? Para que existe o sol? Para que existem macacos? A coisa vai ficando mais interessante e mais difícil quando você vai para os seres vivos, né? Para que existe metal? Para que, enfim, você pode fazer perguntas sobre tudo que existe. E você entender aquela coisa é captar a sua finalidade. O para quê. Que está sempre nessa perguntinha do para quê. Para que ela existe, tá? Então essa é a teoria é o finalismo, né? A teoria da finalidade. Isso está lá desde Aristóteles. Eu pego isso e, olha, a gente tem que aplicar em relação ao ser humano também. É claro que eu posso responder isso de forma genérica. Olha, para que existe ser humano? Ou seja, qual é a finalidade de haver seres humanos? E aí eu posso ter uma resposta, também genérica, para essa pergunta sobre a espécie. Há muitas respostas para essa pergunta. Essa pergunta não é simples de ser respondida. Você encontrar a finalidade do homem, certo? Tem respostas teológicas, né, religiosas, tem resposta filosófica, tem resposta psicológica, sociológica, etc. e tal. A depender da perspectiva que você tem da vida, se você é um sujeito religioso, por exemplo, que admite a metafísica, ou se você é um sujeito materialista, em oposição a esses outros, você tem uma resposta para essa pergunta, o para que nós existimos. E pode ser até que, dependendo do tipo de pensamento que você tenha, da sua perspectiva de vida, você até diga, para nada, não serve para nada. Não tem sentido algum nisso daqui. Mas nós vamos excluir essas pessoas porque eu acho que essas pessoas têm mais probabilidade de estarem erradas. Essas que não veem finalidade na existência. Eu acredito que há finalidade na existência. Acredito e percebo isso. Que na natureza as coisas mantêm-se como são e até, né, com uma ordem e uma harmonia invejável, maravilhosa. Né? Invejável realmente não é a melhor palavra, mas maravilhosa, admirável, porque as coisas cumprem os seus fins, as suas finalidades. A árvore cumpre com a finalidade dela de árvore e não se mete no lugar das formigas, que não se mete no lugar dos mosquitos. E cada um cumpre com a sua finalidade. Por isso a natureza é tão maravilhosa e tão perfeita. Então, admitindo que as coisas têm finalidade e não querendo dar uma resposta genérica, você deve fazer a pergunta para você mesmo agora. Para que eu existo? Esta é a pergunta sobre o sentido da vida. Em que, nesse mesmo livro, que eu li aqui o trechinho inicial para vocês, do capítulo 10, neste mesmo livro eu faço uma ressalva aqui, ó, destaco uma coisa, falo, as pessoas ficam perguntando pelo sentido, qual é, tentando procurar um sentido. O sentido da vida ele está dado desde sempre para você. Eu tô com o Viktor Frankl nessa. O sentido da vida é dado pela vida e é maior do que você. Por isso mesmo ele é o sentido da vida, porque ele é maior do que você. E o seu desafio não é ficar procurando, mas é admiti-lo. Não é ficar cutucando a vida à procura, sempre à procura. E a gente com 40, 50, 60 anos, qual o sentido da minha vida, qual o sentido da minha vida? E isso tudo, todo esse questionamento é desculpa, é justificativa para não fazer o que tem que ser feito. O sentido da vida não tem que ser procurado, o sentido da vida tem que ser admitido. E por que tem que ser admitido e não procurado? Porque ele já está dado. Está dado no seu nascimento. Todos nós nascemos com uma finalidade. Tá entendendo? Todos nós nascemos com uma finalidade. Todos nós temos um para quê. Porque isso, olha, não depende de religião. É o Aristóteles falando. Todas as coisas que existem, existem para
um determinado fim, tem um propósito na existência. As coisas nascem para cumprir algo, né? Então, na natureza, a gente vê que as coisas são como são, ordenadas e harmônicas, porque cada ente da natureza cumpre o seu fim, responde o para quê existindo. Existindo, sendo fiel à existência. Como dizia Ortega Gasset, diante de todas as criaturas, o homem é o ser indigente, porque todas as outras criaturas são, e o homem está tentando ser. Certo? Muito legal. Agora, eu estou dizendo o seguinte, ó. Portanto, quando você nasce, assim como as formigas, quando elas nascem, assim como a árvore, quando ela brota, quando você nasce, tem uma finalidade para você. Tem um sentido para você. Que a gente, na vida humana, chama de sentido de vida. Mas é a finalidade do Aristóteles. Existe a finalidade da espécie humana, genérica, que serve para todos nós, humanos. Há uma finalidade da espécie, assim como há uma finalidade para as formigas. Mas e aí que o sentido de vida, esse tema do sentido de vida e da vocação ficam mais radicais, pessoais, há uma finalidade para você especificamente. E responder a essa pergunta é ter a coragem de admitir que esse sentido, essa finalidade, já estava dada no nascimento. Viver não é ficar procurando. Viver é ter coragem para admitir. As pessoas às vezes chegam aos 40 anos sem ter realizado nada nas suas vidas, nada de valor, nada que realmente demonstre um propósito na vida dela, não porque ela não tenha sentido ou porque seja muito, muito difícil encontrar o sentido da vida dela. Eu nunca atendi um aluno, nunca atendi uma pessoa, homem ou mulher, jovem ou velho, que tivesse um sentido de vida muito complexo e oculto dele. Eu só atendi pessoas que não tiveram coragem ou humildade para admitir o sentido que estava dado desde o nascimento. Entende? O que nos falta é ou coragem, porque a gente percebe que é um sentido, por exemplo, que vai exigir muito de nós, que vai exigir muito sacrifício, que vai exigir um grande propósito de vida, ou nos falta humildade, porque percebemos que é um sentido de vida simples, pequeno, no sentido de se comparado a grandes personagens, a artistas, intelectuais, é pequeno, mas é meu. Mas a gente não tem humildade para admitir, a gente queria ter uma coisa mais especial para viver. Né? Ainda mais nos tempos de hoje, em que todo mundo acredita ter nascido para ser especial. Esta é uma das grandes mentiras e um dos grandes engodos do nosso tempo. As pessoas realmente foram levadas a crer que elas nasceram para serem especiais. Né? Isso é uma porcaria, porque nós não nascemos, a grande maioria de nós, não nasceu para ser especial porcaria nenhuma, nasceu para ser comum. E como eu digo num texto meu de blog, desimportante. Tá? Pessoas importantes são importantes porque se destacam em algo. E elas só se destacam porque são especiais. Se todo mundo for especial, o especial passa a ser comum. Portanto, já não há mais especialidade. Certo? Se todo mundo nasceu para ser especial, se todo mundo tem um super sentido, uma coisa assim, uau, admirável de todo mundo, digna de ser registrada na história, então não há mais vocações especiais. Não há mais vidas, né, dignas das páginas históricas, porque todas são igualmente especiais. Portanto, esta é a tábua do comum, é a tábua rasa do comum. Deu para entender isso? Então, olha, aguenta com essa aqui. A cada 10 pessoas, 9 vão ter uma vida bem comum, tem um destino bem comum, bem simples, bem normal. E o nosso tempo criou tanto engodo para nós que nós temos uma enorme dificuldade de admitir que nós nascemos para, por exemplo, ser pai de família, ou ser mãe de família, ou cuidar de uma casa, ou realizar bem um trabalho. Este é o sentido da nossa vida. Pode ser, por que não? Está plenamente justificado. Todos esses que eu citei são perfeitos em si mesmos, são maravilhosos, são sentidos de vida plenos mesmo, de justificativa perante si mesmo, perante a eternidade e tudo mais. Agora, de fato, as pessoas queriam ter vidinhas um pouco mais ilustres, né? Só que também essas mesmas pessoas não pagam preço para ter uma vidinha ilustre, né? Então, todo mundo aí começa a seguir gente famosinha no Instagram e tal, e daí tem aquelas projeções, tem aquelas ilusões e tal. E isso só nos faz mal, gente. Isso só nos faz mal. Isso nos afasta da nossa finalidade, do nosso propósito.
tá? Então olha só, você como ser humano tem uma finalidade, assim como todas as coisas que existem têm uma finalidade. Todas as coisas tendem a um fim, ok? A um destino, a uma realização, a um propósito. Ok, isso é Aristóteles. Nesse livro, aqui, no meu livro, Por que Nós Somos Felizes, eu digo, mas pessoalmente, individualmente, você também tem uma finalidade. E é isto que nós chamamos de vocação. É uma especialização desse sentido. Há um sentido, há uma finalidade para todos nós, e a tua especificamente é o que a gente chama de vocação. É esse chamado que é agregado à finalidade da tua vida humana. E que dá o tom individual, a identidade à sua vida. Tá entendendo? Exato, ó, todos devem fazer o que precisa ser feito. Simples assim. O padeiro tem que fazer pão. Se o padeiro ficar pensando em ser cantor do The Voice, vai faltar pão. Não é todo mundo que é artista. Se artista desse em árvore desse jeito, pelo número de gente que se inscreve nas competições, pronto, a arte não seria arte. Não seria um caminho vocacional tão próprio, tão cheio das suas próprias, das suas próprias requisições, características, dificuldades, sofrimentos. Todo mundo hoje é um pouco artista. Meu Deus, que saco isso. Todo mundo é artista hoje. Fez um desenho mais ou menos, um artista. Compôs uma melodiazinha engraçadinha. Olha, é um artista, é um músico. Putz, que saco isso, gente. As coisas não são tão simples assim, né? São muito mais complexas. Então, pensa num cara que nasceu para aquilo, que dá a vida dele naquilo. Essa é a finalidade específica do ser dele. E não para você, que de vez em quando faz um pagodinho e acha que é músico, né? Ou tem facilidade para desenhar, pronto, sou um artista, sou um desenhista. Não, não é bem assim, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que, tal como Aristóteles ensina, todas as coisas que existem têm finalidade, você individualmente tem uma finalidade. É isso que a gente chama de vocação, que está agregado ao sentido da sua vida. Ao sentido da vida humana, genericamente falando, vem o específico, que é a sua vocação. Você tem que cumprir com algo no mundo. Você tem um para quê existir. Você tem um para quê. Tá entendendo? Você tem que admitir o para quê. Como que eu faço? As pessoas, olha, se eu ganhasse R$1 cada vez que me perguntam isso, gente, olha, eu tava lá no meu apartamento em Paris, bem tranquilo, fazendo live e nunca mais vendendo curso para vocês, dando tudo de graça. Se eu ganhasse R$1 cada vez que me perguntam como eu faço para encontrar o sentido da vida, essa pergunta é cretina. Não estou chamando vocês de cretinos que às vezes perguntam, mas eu estou dizendo que a pergunta é cretina, gente. Porque a pergunta esconde o que todo mundo devia saber. Que já existe uma finalidade dada desde o nascimento e que muito provavelmente você não quis admitir. Você não quis enxergar. Você não quis aquilo para você. Ou por falta de coragem, como eu já disse, ou por falta de humildade. Olha, vou falar uma coisa que uma vez um padre me disse. Um padre do Opus Dei muito sábio com quem eu conversava. Padre Marcos, aqui de Curitiba. Hoje ele não mora mais em Curitiba. Ele disse para mim, Tiago, Deus não brinca de gato e rato com a gente. Guarde isso, sabe? Registre isso na tua cabeça. Deus não brinca de gato e rato. Quer dizer, Deus não faz assim, vou esconder a vocação dele ali, vamos ver se ele acha. Agora ele está perto. Não, vou tirar daqui e vou pôr ali. Vou deixar ele mais uns anos aqui tentando encontrar. Deus não é sádico, pelo amor de Deus. Ele não é sádico. Então assim, não tem nada escondido. Deus não faz nada nas trevas, nada na sombra. É tudo sob a luz, gente. Tudo. Portanto, a tua vocação, teu sentido pessoal de vida, não está escondido, não está oculto, não está difícil de ser visto, não está difícil de ser descoberto, porque nem precisa ser descoberto, já que ele não está escondido. Se não está escondido, não tem o que descobrir. Ele está bem na tua cara. Quase que eu pus vírgula e falei vagabundo, tá? Mas me deu vontade de falar, desculpa aí. Ele está bem na tua cara, vagabundo. Tá bem na tua cara. E você chegou aos 30, aos 40, com essa conversa mole de que eu não encontrei ainda o meu sentido. Bullshit, né? Tá bem na tua cara isso daí. Você tem que admitir. Tá faltando humildade ou coragem. Volto a dizer. Admita o que é a sua vida. Admita para si mesmo.
Encare-se na frente do espelho e admita que você nasceu para aquilo. Você pode não curtir, você pode achar que não é tão bom, que não é tão especial, que não é glamuroso, mas admita que você nasceu para aquilo. E que você sempre soube. Sempre soube. Não vem com conversa mole, não. Às vezes, né, por uma compaixão, eu deixo meu aluno ficar com aquele papo, né, 1, 2 atendimentos, ai, para que será que eu nasci? Ai, qual o sentido da minha vida? Lá. Eu deixo ele se expressar, mas depois tem que vir com essa, entendeu? Com esse calhamaço na cabeça dele. Para, que isso aí é mentira. É simples assim, é mentira existencial isso daí. Da mais profunda e mais comprometedora. Você ficar com essa conversinha, com 30 anos na cara, 40, 50 anos na cara, e com 20 você já não pode ficar com isso na cara. Você não pode ter coragem de, com 20 e poucos anos de idade, falar, ai, não sei para que existiu. Sabe sim para que você existe. Você sabe sim, senhor. Entendeu? Relação entre vocação e talento? Bom, talento é uma coisa que é dada para você para a realização da vocação. Você tem os talentos, que são capacidades, para realizar a vocação que a vida lhe deu. Que a vida inflou em você no seu nascimento. É um chamado, não é? E a vida não é sádica, volto a dizer. Nem Deus, nem a vida são sádicos. Eles dão os recursos que você precisa. Claro, as capacidades precisam ser nutridas. Você nasce com uma capacidade maravilhosa para escrever, mas você tem que estudar um pouco de escrita, né, criatura? Você tem que prover a si mesmo de formação para isso. Ok? Então é óbvio, talentos são recursos, capacidades que você nasce com eles, mas que precisam ser aprimorados. Não é? Lembra a história do Einstein, né? 90% é transpiração, 10% é inspiração. Então assim, tem toda aquela coisa que é tua, depende de você, criança. Depende de você. Você nasceu com o recurso, mas o recurso tem que ser preenchido, exercitado. Eu acho que eu não nasci para tal coisa. Veja só, eu escrevo mal, veja só. Viu, querido? Ninguém nasceu escrevendo bem. Olha, leia a biografia de Balzac, veja quantas porcarias de livro ele escreveu até escrever um bom. Veja o quanto aquele homem suou sobre a ficção, né, sobre a escrita, até encontrar a própria voz e daí nos deixar a comédia humana com 95 romances, morrendo com 49 anos de idade. Ou seja, o cara encontrou e daí, cara, foi toda a energia dele fazendo aquilo. Né, esgotou tudo que ele tinha. Com 49 ele estava estafado, morreu. Mozart, a mesma coisa, morreu super jovem, porque, pôs tudo pra fora, com toda a energia dele. Então assim, a live de hoje é para dizer, essa história de que não sei meu sentido da vida é a história da carochinha. Isso é conversinha que você conta pro teu travesseiro, pro teu terapeuta, pros teus amiguinhos, pro teu namorado, tua namorada, para enganar eles, todos eles, tá? Engana você, engana todo mundo. Mas você não vai mais se enganar. Sentido da vida tem que ser admitido. E para isso é preciso coragem e humildade. Olhar na frente do espelho e falar, sim, eu sei para que eu nasci. Vamos parar com essa bobeira. Eu nasci para fazer aquilo pode ser simples, aquilo pode ser pequeno diante de outras pessoas, mas a minha vida vai dar conta disso, essa é a minha finalidade. E se eu não fizer isto, faltará algo no mundo. Eu não cumprirei com a minha finalidade. Se na natureza os mosquitos não realizassem a sua finalidade, desequilibraria a natureza. Olha que coisa, tá? Tem que cumprir com a finalidade. Assistam, na live de ontem eu falei, né, da série Our Planet, né? Nosso Planeta, série do Netflix, sobre a natureza, sobre as espécies animais, das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu falei isso ontem. Veja lá, como é que o sistema todo funciona. Com um passarinho fazendo uma coisa, uma minhoquinha fazendo outra, e se cada um não fizer, o sistema rui, entendeu? Tipo, ali vem a ruína. Então assim, a vida precisa disso. A vida humana precisa que cada um cumpra com a sua finalidade. Alguns têm finalidade magnânima, maravilhosa, meu Deus do céu, olha só, né, Hemingway, uau, né? E outros têm finalidades mais simples, mais baixas. A vida é assim, gente. Existe uma hierarquia entre os seres, e até dentro da mesma espécie humana existe hierarquia. Como disse Ortega Gasset, o humano admite graus. Não fosse verdade isso, Lula e São Francisco de Assis seriam iguais. Mas é óbvio que eles não são, porque o humano admite graus. Certo? Para mim é uma coisa básica que o Lula não respondeu à vocação dele. Ele não nasceu para ser presidente, chefe de Estado. Ele não tem capacidade para isso. Ele deixou de fazer alguma outra coisa que, se ele tivesse feito, ele estaria cumprindo com a finalidade do ser dele. E eu não estou falando isso por ele ser de um partido ou de esquerda e eu ser de direita. Não.
Olha para ele. Olha para Dilma. E você quer mais? Olha para o Bolsonaro. Nenhum deles é estadista. Meu Deus do céu. Você precisa de ajuda para reconhecer isso? Que nenhum deles é estadista, né? E cumpriram ali, ocuparam aquele espaço porque estava vazio. O Bolsonaro, para mim, é o grande exemplo disso. Ele ocupou um espaço porque não tinha um outro com 2 bolas dentro do saco para fazer aquilo. Alguém realmente nascido pro negócio. Então ele foi lá e ocupou o espaço vazio. Não é? Mas a gente sabe que ele não é um estadista. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de humildade e coragem para dar sim à vida, para admitir a vida. Eu nasci para isto, tá? Hoje que eu tô mais bíblico, eu tô citando passagens bíblicas e tal, é aquela passagem de Cristo com Pôncio Pilatos, em que Pôncio Pilatos fica lá, tergiversando sobre o que ele deve ou não deve fazer, lava minhas mãos, e fala, você vai morrer por esse bando de ingratos aí? E aí Cristo responde o quê? Eu nasci para isto. Todos nós somos chamados a, na vida, dizer, eu nasci para isto. E não é difícil de reconhecer o isto. É a gente que é sem vergonha. A gente que é orgulhoso. A gente que é egoísta, vaidoso. E fica com conversinha mole, gastando com terapeuta. Qual que é a minha vocação? É isso, entendeu? É conversa para boi dormir. Porque olhe para você, olhe para tua história e veja que o sentido de vida e a vocação estão lá desde sempre. Desde sempre. Ai, como é que eu faço? Eu ainda estou perdido. Conte a tua história de vida para si mesmo, mas com toda a sinceridade e radicalidade, e você encontrará lá a vocação que você está, há tantos anos tentando descobrir. Pare de mentir para você mesmo. Ok? Então, muito obrigado. Terminamos por aqui a live de hoje. Vai, Carlos, ser gosto na vida, tá? Um abraço. Não esqueçam das promoções de Natal do Vida Humana. Temos 3 cursos abaixo do preço. Filosofia da Mulher é um deles. Mas se eu pudesse, eu indicaria muito, gente, que vocês fizessem o Clube do Livro 2017. Tem 10 aulas minhas lá naquele produto sobre 10 clássicos da literatura universal. Isso faria um bem enorme para você, tá? Sério, vai lá no link que tá na bio e compra esse aí do Clube do Livro 2017, tá? É cultura, cultura, cultura para te fazer bem mesmo. E live especial com o Dr. Pacheco, terça-feira, 9 horas. Não esquece que você tem que preencher um formulário, porque a live não será pelo Instagram. Eu postei, Dr. Pacheco postou, a gente vai postar de novo sobre isso, tá bom? Abração, bom final de dia para vocês e até amanhã. Tchau.